Alta performance não é discurso, obstinados e obstinadas. É prática diária, viu? Bem-vindo ao Obstinado Cast. Aqui falamos de decisão, estratégia e execução, de quem transforma visão em resultado e responsabilidade em crescimento. E no episódio de hoje, vamos receber Danilo Vasconcelos. Logo, fica atento aí, firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Danilo Vasconcelos, grande prazer recebê-lo aqui no Visão e Negócios, para que você possa contar um pouco da sua história, a história da sua empresa, do setor que você atua, que é importantíssimo, né? E a gente vai fazer uma mudança em breve, com certeza estaremos juntos, você vai fazer todo o serviço de acústica lá na nossa empresa, na nova sede. Em breve estaremos mudando. E também as lições de empreendedorismo que você vai passar aqui para nós. E eu queria começar pedindo para você que contasse um pouco aí da sua história, né? Um pouco da história, como você entrou nesse setor, como você criou essa empresa, né? Quais foram os principais fundamentos aí na sua história e também os erros e acertos. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma honra estar aqui com você, que é uma dos principais nomes da mudança intelectual dos estudos e dessa parte empreendedora no Brasil. É uma grande honra. Agora falando um pouco de acústica, é muito saudável, é muito gostoso, é muito leve falar com você sobre acústica, uma vez que o seu braço de ensino é um dos principais vertentes aí dos seus negócios. E a acústica no Brasil, ela não é vista como melhoria, ela não é vista como uma necessidade, ela é vista assim quando existe uma norma, né? E para professores, por exemplo, que está abaixo do teu guarda-chuva aí, professores hoje sofrendo com alto estresse, professores sofrendo com problemas vocais por conta do excesso de fala. E uma coisa que é tão importante e é pouco reverberado, Janguier, é a linearidade do ensino dentro de uma sala de aula. Tá? O conforto acústico dentro de uma sala faz com que o aluno da primeira cadeira tenha o mesmo entendimento, a gente fala de inteligibilidade da palavra, como o último da cadeira. E assim a gente reflete, por exemplo, para igrejas. Né? Um fiel que vai até a igreja, ele geralmente senta nas últimas cadeiras. Uhum. A falta de inteligibilidade da palavra com que o pastor, enfim, a figura ali estiver palestrando, falando, orando, quem está lá atrás, ela vai ouvir. E ouvir é diferente de entender. E é isso um pouco do que a gente faz na Acústica Atos aí há 9 anos. 9 anos, Acústica Atos. Mas qual é a sua formação? Você é engenheiro? Eu tenho algumas formações, né? Eu vim de sistema de controle de qualidade, depois cursei engenharia, e as minhas formações foram voltadas para trabalhar para alguém. Na área. Mas é engenheiro de quê? Você é engenheiro de quê? Industrial, mas a minha especialidade é em acústica. E como é que você entrou assim, que você decidiu criar uma empresa de acústica? Antes você trabalhava como? Como é que foi a sua trajetória? Eu trabalhei durante muitos anos numa empresa alemã que era fabricante de produtos acústicos. E de lá eu vi uma falha no mercado. Vi uma lacuna, né? Exato. Pessoas que compram produtos acústicos sem saber o que tem que comprar, como tem que comprar, a quantidade tem que comprar e o que está fazendo. Então, há 9 anos, eu costumo até falar que a Acústica Atos no Brasil, ela é a Uber. Porque aonde a gente navega, só tem a gente. A gente lançou uma novidade e uma das necessidades, né, de eu criar velocidade para esse negócio foi me aproximar de mais empresários. É interessante que as pessoas tenham conhecimento da necessidade da acústica, né, como meio de propulsão para os próprios negócios. E foi daí que surgiu a Acústica Atos. E aí como está estruturado, né, Danilo, o mercado de acústica, integração acústica hoje, aqui no Brasil e no mundo? E quais são os principais movimentos que impulsionam esse setor, né? E o que sustenta, né, essa crescente valorização? Eu costumo dizer que a acústica no Brasil, ela está num momento de acordar, de despertar.
né? Porque antes a acústica era visto como um estúdio para captação de áudio, igual eu estava falando com o pessoal nos bastidores. Mas hoje em dia se vê a necessidade, por exemplo, em departamento de vendas, aumenta a performance. Existe a necessidade para grandes restaurantes. Final do ano eu tive a oportunidade de estar em uma grande confraternização. Você estava nessa confraternização. E o lugar que era para confraternizar, que era um restaurante, muito barulho, era uma feira. A gente estava numa feira e o momento que era para ter diálogo, conversa, troca de conteúdos não dava. E era um grande restaurante que fica inclusive na Faria Lima. Falta conhecimento. Então, uma das veias da Acústica Atos é difundir o conhecimento e mostrar a necessidade para grandes empresários que a acústica parou de ser uma necessidade de custo e sim uma movimentação estratégica. Eu tenho muita sensibilidade nos ouvidos, né? Se não for uma acústica boa, se você não puder conversar, você vai embora. Eu, por exemplo, como sou sensível, né? Eu vou embora mesmo. Daí a importância da acústica. E a Atos Acoustic é a nova marca da sua empresa. O que ela tem feito, como tem ajudado as pessoas, os principais clientes, né? Onde ela quer chegar, como é que você vai nos ajudar lá na nossa mudança. Explica aí realmente sobre a Atos Acoustic. Vamos lá, já mudamos, já fizemos o rebrand aqui, brincando aqui. Exatamente. A Acústica Atos ela é uma difusora de conhecimento. Então, foi um grande espanto o departamento de vendas da JD Academy, vendendo ali, e assim, é comum a gente olhar às vezes, você receber uma ligação de telemarketing e você ouvir um barulho de fundo. Isso diminui a produtividade. O que a gente faz? A gente leva para esses empresários que a necessidade da acústica para a performance da equipe deles não é só a estética, porque ficou lindo a JD, não ficou? Você gostou? Ficou legal. Além de ser estética e arquitetonicamente mais bonito, aquilo ali melhora a performance da equipe. Para um restaurante, mantém mais a pessoa ali sentada. Se você está com sua linda esposa num restaurante e você se sente confortável, você pede mais um vinho. Você pede uma sobremesa. Então, o nosso principal trabalho e na verdade, a nossa veia é levar esse conhecimento com mais força, com mais rapidez, sabe? E eu poderia falar, a gente participou de alguns projetos em Miami, por exemplo, mas a gente também viu o que aconteceu agora na Suíça. No final do ano, pegou fogo. Numa boate, né? Na Suíça. Na Suíça, Brasil até para aceitar, mas na Suíça, como é que... Então você entende como o mercado da Acústica Atos, como integradora a gente não vende produtos, a gente não faz só a solução acústica, a gente não só instala. Você tem um problema de acústica, nós resolvemos o seu problema de acústica e é isso que a gente vai fazer na nova sede da JD. Você vai gostar bastante, vai ser meu amigo no futuro profundo, por conta do que eu vou fazer lá. E se eu tem um restaurante, tem problema de acústica, ou empresa, ou um auditório, e eu quero chegar a você, como é que faço? Nós temos nossas redes sociais, @acústica-atos, vai encontrar a gente com facilidade. Como eu disse, nós somos pioneiros na integração acústica, então qualquer Google que você der, você vai achar a nossa empresa, qualquer Logo chat na primeira que tem. página? Já. E o site? O site é acusticaatos.com.br e, de fato, nós somos idealizadores de realização de problemas. Nós não vendemos o produto, claro, nós vendemos, mas resolução de problemas. A solução do seu problema acústico. Para parar essa coisa de vai na internet. Você vende um projeto, então, né? A gente resolve o problema da pessoa. Porque o projeto também é um produto. Só que você só com o projeto na mão, você não faz muita coisa. Você ainda tem que achar o fabricante. Se você não tiver a quantidade adequada para efetuar a compra, você não compra. Se você comprar, você tem que achar um instalador credenciado e capacitado, senão você perde a garantia do produto. E depois, como não é algo palpável, como é que você sabe se, de fato, o que está ali vai atender a sua demanda acústica ou não? A gente estava falando de 9 segundos de reverberação. Caiu quanto? Como é que você vai saber? Você vai ter que procurar um engenheiro ambiental para fazer um laudo. Na Atos, nós resolvemos o seu problema. Por isso que é chamado integradora. Nós somos a primeira que começou a fazer isso como se fosse uma montadora. Nós pegamos o seu problema, rodeamos o seu problema e resolvemos ele na outra ponta. Quando a gente cria uma empresa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o posicionamento, né? O posicionamento estratégico. Como é que a gente vai se posicionar?
E a gente ensina no CSE, o Código Secreto da Empresa, que a gente pode se posicionar vendendo barato para a base da pirâmide, posicionamento de massa, né? A gente ensina que você pode se posicionar com diferencial, custo e benefício, com diferencial, e nichar. Nichar é você cobrar preço alto no produto de qualidade para pouca gente. Você se posicionou em qual nível? A Acústica Atos, ela está de forma estratégica voltado para nicho. Tá nichado. Completamente nichado, porque a demanda de problemas acústicos são muito altas, porque você imagina, se não é cultural tratar a sala de aula no Brasil, escolas que saíram na frente já estão tecnologicamente mais tratadas, a gente está falando de educação continuada. Como é que você mantém um aluno dentro de uma sala se estiver desconfortável, se ele vê uma professora gritando full time? Então, assim, imagina quantas salas de aula nós temos no Brasil. E quando isso afunila, o diretor que está tendo a ideia de dar melhor conteúdo para aqueles alunos, para aqueles clientes, né, podendo assim dizer, isso nicha e ele cai na nossa mão e assim, é claro que o preço é justo, mas a acústica é uma ciência cara ainda, então ela é nichada. É nichada. E aí eu sempre digo também, sempre ensino que toda empresa passa por 3 fases. A fase da infância, a fase da adolescência, né, e a fase adulta, que é a fase madura. A fase da infância é a criação, onde o cara faz tudo. O empreendedor, a gente chama de eu-empresa, eu-presidiário, o cara faz tudo, né? Ele compra, ele vende, ele abre, ele fecha, ele limpa, ele vai ao banco, ele é contador. Não tem nada de errado isso para começar, mas para crescer, rapaz, você tem que se desvencilhar o empreendedor tem que se desvencilhar do técnico e do administrador, porque não vai dar certo. Sim. Tem que buscar ajuda, tem que implantar os sistemas, tem que trazer pessoas. Aí eu pergunto, a sua empresa está nessas 3 fases, onde é que ela já está, já chegou? Janguier, a pergunta de qual é a fase da minha empresa é legal porque antes de ser seu mentorado, que é um grande prazer, quero dizer isso, é um grande prazer, antes de ser seu mentorado... Mentorando, né? Mentorando. Porque você não deixou de ser. Isso, mentorando. Essa palavra, mentorando. eu digo mentorando, porque a gente está junto, Sim. né? Estamos juntos nessa jornada aí de troca de experiência. Você... Sim. É um especialista nesse seu setor, você ensina muita gente, me ensina também, então é uma troca de experiência. Antes de estar do teu lado, antes de correr com você, eu achava que já estava partindo da parte jovem, da parte infantil, partindo para jovem. Eu voltei para embrionário nesse momento. Que bom. Mas essa consciência é muito boa. Mas de forma consciente, eu dei passos para trás para ganhar base, porque a nossa perspectiva de futuro, eu digo, a gente está num mar azul límpido e só o nosso barco está ali. Se eu não voltasse, eu bateria no teto em algum momento. Então agora eu voltei para o embrionário. Que bom, para se estruturar, né? Para passar para a fase da adolescência ou na fase onde você vai adquirir autonomia. Muito importante isso, a consciência. Já que você falou em mentoria, né? O Danilo, ele é membro da nossa família de mentoria, do nosso ecossistema empresarial, MBM Million Business Network. E tudo começou lá na minha jornada, lá na minha imersão, no Código Secreto da Empresa, não foi? Como é que você me conheceu? Como foi parar no CSE? O que o CSE representou e representa para você? E qual a sua experiência do MBN? Como é que o senhor foi parar lá primeiro? A minha busca em 2025 foi de melhorar o meu relacionamento, o meu network, inclusive em família, porque a minha esposa, ela também tem uma empresa que é na veia de acústica. Eu precisava melhorar o nosso network, eu precisava caminhar com mais empresários e empresários que tivessem onde eu quero estar, né? E busquei algumas no setor. Alternativas? Exato. E assim, cara, não sou de ficar vangloriando, mas assim, você é um imã de grandes empresários. Ao ponto de assim, agora eu pensei, vou para um outro lado, o Janguier me ajudou até aqui, super grato, vou para outro lado. Não dá. É normal, é natural. Mas não dá, porque assim, você é um imã de grandes empresários. Então assim, a minha entrada no CSE foi de fato para eu ter mais conhecimento. Eu sou um impulsivo, eu busco muito conhecimento constantemente. E o que o CSE ajudou você? Primeiro o CSE.
O CSE fez eu ter mais clareza de que não, eu não estava nem na infantilidade ainda. Fez eu ter a clareza junto, inclusive com a Ailton, foi uma grande braço de manobra para mim. Não, volta. E você está implantando já? Devagarzinho ou está implantando? Estou implantando, devagarzinho não. Todas as ferramentas, as estratégias que aprendeu lá? Todas, eu venho implementando. Inclusive, como eu sou do Million Business Network, eu tenho acesso a todos os CSEs, eu vou em todos. Eu tenho visto você sempre lá. Eu vou em todos. Porque sempre pega um insight novo, né? Sempre a cabeça tá diferente. Eu costumo até falar o seguinte, não busque em mim hoje o que eu falei ontem. Eu prefiro ser, a frase do... Essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela vela mente. Raul Seixas, é isso. Eu mudo constantemente. Então o que eu vi no último CSE, eu sou outra pessoa hoje. Você já vê com outros olhos. Já vejo com outros olhos. Então, interessante isso, viu? Fui pra mentoria, fiz grandes, de fato, amigos, tá? Eu tenho amigos dentro do MBN. E agora não dá mais pra sair, cara. Não dá, régua, sabe? Você começa na Ferrari, como é que você compra vai levar a mulher, a esposa, né? Ela entra esse ano, o próximo CSE, ela vira... Coisa boa, vamos levá-la lá para ela primeiro mudar a mentalidade, né? Precisa. Interessante isso. Precisa. Você falou aí questão de network, né? Eu sempre digo que o grande empresário você está se tornando, né? Você está passando de uma fase para outra, se preparando para ir para a fase da adolescência, depois para a fase grande, para a fase madura, para crescer mesmo. Ele tem que procurar ser detentor de algumas características, né? São inúmeras. Não dá tempo da gente falar tudo aqui, mas 2 ou 3 são importantes. Primeiro, a modelagem, né? A gente tem que modelar. Aí eu quero perguntar quem são os seus modelos de empresário. Segundo, a capacidade de liderança. Você tem se preparado para ser um líder? E qual a melhor forma de liderança para você, né? Que a gente inclusive ensina lá no CSE. E a questão das conexões, né? Você disse que fez muitas conexões lá, humanas, e muito network. Qual a importância desses 3 elementos? Tem inúmeros, né? O que o empreendedor tem que adquirir, tem que procurar ser detentor. A pauta do nosso diálogo é a educação continuada. Uhum. Pelo fato do meu jeito agitado de ser, esse meu perfil agitado, a educação continuada não faz muito sentido para mim. Conhecimento continuado, para mim, faz muito bem. O conhecimento continuado, por exemplo, mentoria, leitura de livros, networking. Então, assim, isso para mim faz muito sentido. E foi justamente desse jeito que eu me conectei com pessoas que me fizeram ter visões diferentes. Tá? Porque, assim, eu sou o perfil de empresário de liderança. Cara, quem tá comigo tem que estar constantemente bem. Eu faço reuniões, às vezes, na empresa, do nada. Chego, falo, pessoal, junta aqui, vamos todo mundo pro auditório. A gente chega no auditório. Vocês estão felizes? É bom isso, viu? Vocês estão felizes? Vocês têm que estar bem. Porque se vocês não estiverem bem, é bom vocês irem por vocês e por nós. Exatamente. Sabe? Então, assim, eu sempre tive isso. Só que em algum momento, por falta de pessoas ao meu lado, eu falei, será que eu não tô bobo demais, não? Como é que... Eu não tinha... Porque, É bom esse sentimento também, viu? Essa análise, essa consciência. E aí? Não, vendo assim, eu tô num caminho bom, é esse o caminho. Essa coisa do chicote não tem... E eu não quero isso pra mim também. Essa é a minha vertente. Minhas conexões dentro do MBN foram... Eu tenho um grande amigo, a esposa dele, que tá no MBN, por isso que é uma das mulheres que estão levando, minha esposa também, o Frank. O Frank. O Frank foi uma grata surpresa, viu? O Frank entrou e tá voando, você viu? Tá. É que ele já vinha engatado, ele já era... Ele mas estava na primeira. Ele estava meio assim, engatado, mas na primeira. Ou seja, ele não passava. Aí ela agora tá voando, eu fico muito satisfeito. E você já notou que os maiores vendedores do MBN são os próprios MBN, são. Não sou eu. Não. É um negócio maluco isso aí. O Silvanildo, a presença do Silvanildo vende. É incrível. Sabe? Isso, né? Então, assim... E porque as pessoas estão lá, tão bem satisfeitas. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso pra você. Eu fico mas feliz. assim... Por isso que eu continuo fazendo. Legal. Sensacional. Mas pode falar aí. Num primeiro momento, as pessoas... o Janguier... Cara, você é sensacional. Não tenho palavras pra dizer. Eu li todos os seus livros. Tá? Eu converso com a Suyá. Eu diria que você é um dos meus conselheiros de forma intrínseca. Mas sou mesmo, né? Você sabe o dia que precisar, é só pegar o telefone. Já precisei, e aí você já deu essa abertura. Só que, cara,
o seu imã de trazer empresários daquele porte faz com que eu me mantenha. Porque, falando de uma outra mentoria que eu tive acesso, e nada contra, tá tudo certo, mas assim, o nível dos empresários que estavam ali não é do nível que eu quero estar. Aí eu vou sentar na mesma mesa, onde eu tô legal, e eu quero me colocar, eu gosto do incômodo. Eu sou o empresário do caos. Eu Tem que ser convivo bem. inconformado como possível. É isso, cara, é por isso que eu tô tão... Muito bem, e o tema de hoje não é educação continuada, pessoal, é conhecimento continuado. Muito bem lembrado por você. Conhecimento se adquire através da educação, né? E no final do programa eu trarei insights especiais sobre isso, viu? Mas eu pergunto para Danilo, como esse assunto foi decisivo na sua trajetória, conhecimento continuado? O conhecimento continuado, inclusive para a parte da acústica, é onde a gente determinou que para pessoas que têm um perfil diferente do meu, que gostam da sala de aula, que gostam do EAD, se elas não tiverem num ambiente onde elas se sintam confortáveis, ela desanima. Então, assim, instituições de ensino que se preocupam com o tratamento acústico, com o conforto daqueles alunos que estão ali, com o profissional que está palestrando a aula, eles também se preocupam com a educação. Então, é uma veia do nosso negócio. Educação continuada, e que é para um perfil diferente do meu. E os dois são muito valorosos, né? Então, a educação continuada... Eu tenho irmãs que elas são da sala de aula, elas têm que estar sentadas, elas têm que ter um professor, né? Diferente de mim, eu prefiro ter um mentor, eu prefiro ler, eu prefiro podcast, sou mais agitado. A gente tem que estar sempre aprendendo, né? Eu costumo dizer que os analfabetos de hoje não são aqueles que não sabem mais ler e escrever. São aqueles que não sabem desaprender para reaprender o que interessa. Exatamente. Né? Eu não falo de conhecimento acadêmico, eu falo de conhecimento sobre a sua ambiência, sobre o seu negócio, sobre o seu produto, a sua influenciosfera. E qual é a sua visão para o futuro? O que você enxerga lá no horizonte da sua vida conosco, né, e da sua empresa? Onde é que você vai chegar? A casa do Bi? Facilmente o Bi já bate na porta. De forma estratégica, não tive oportunidade ainda, mas bate na porta, uma vez que o futuro está para alta performance. Alta performance é uma palavra que virou clichê. E quando você fala de alta performance, como é que você tem alta performance num lugar cheio de barulho que te desconcentra? Você consegue estudar, se aprofundar, pensar, refletir num lugar ruidoso? Você consegue ser feliz? A gente falou de restaurante, vamos retomar um restaurante. Você está num restaurante com a sua esposa, você quer conversar, você quer hablar. Você quer hablar com ela, você quer conversar com ela, você está num lugar ruidoso, você vai embora. Se a gente fala que o mundo está indo para uma situação de alta performance e a acústica acompanha isso, a gente vai iniciar com o Brasil. A América Latina já está aí, eu só estou esperando estruturar. A África que não tem nada. E depois que a gente viu o que aconteceu na Suíça, a Suíça precisa de nós, precisa do nosso conhecimento. E se falta cultura, conhecimento, um dos braços da Atos vai ter que ser levar conhecimento. Minha esposa é arquiteta, formada há pouco tempo, e na Embi Morumbi, que é uma das principais instituições de arquitetura, eles pincelam sobre acústica. Muito bom. E a mensagem final que você quer deixar aí para quem está começando, para quem quer crescer como você, está voando, se Deus quiser, vai voar muito mais, qual é? É possível. É possível. Difícil? É. Mas aprenda a lidar com o caos. E eu ouvi uma frase de um cara espetacular quando eu iniciei minha carreira. Ele falou, Danilo, começa, mas explode a ponte. Não tem volta. Não importa o que aconteça. Não pode voltar mais. Não tem volta. É o que Júlio César fez, né? Quando invadiu a Inglaterra. Botou fogo nos navios. Botou fogo nos navios. Interessante isso. Né? Então, explode a ponte. Põe fogo nos navios. Não tem retorno. É só pra frente. É isso, eu acho que é essa a minha fala. Não desista. Não desista. E detalhe, educação continuada é a fonte. Quem pensa enriquece, já dizia Napoleão Hill. Então continue a buscar, se junte a grandes pessoas, se junte a grandes empresários, se afaste de pessoas negativas ou no mínimo ajude-as a pensar também. É isso e várias outras coisas que eu poderia falar, mestre. Show de bola, foi muito bom receber você aqui no nosso programa Visão e Negócios, para que você possa compartilhar um pouco da sua trajetória e também da empresa que você criou, que vai ajudar muita gente e com certeza vai crescer muito, né? Vai se internacionalizar. Então, agradecimento especial. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Obstinado Cast. Em breve,
mais convidados e mais estratégias para quem escolhe crescer com execução. Fiquem atentos, viu? Curta, compartilhe e siga o canal. Firme o passo, pegue o ritmo. Seja obstinado que dá. Até o próximo episódio.